Fala pessoal, tudo jóia? Então estamos mais uma vez aqui para mais um novo episódio nosso, né? Para quem tá chegando agora e vê eu meio que quicando aqui, né? Porque eu tô na bicicleta, sempre eu gravo isso na bicicleta, que foi uma proposta que eu fiz para mim, uma maneira também da gente mostrar que a gente consegue ser mais eficiente aí quanto à questão do tempo, né? Então, relembrando os nossos últimos dois episódios, um a gente falou de dieta de informações e o último a gente falou sobre amizades, a gente selecionar e classificar elas dentro de alguns círculos, né? Por quê? Porque isso fala muito sobre a questão da ambiência, e a ambiência vai fazer a gente chegar nos resultados que a gente quer. Muitas pessoas, ao fazer o exercício que eu coloquei no último episódio, podem falar assim, mas eu não tenho hoje uma rede de relacionamento que eu gostaria ou que vai me levar para os objetivos que eu tenho. Quando a gente fala assim de ambiência, não necessariamente eu preciso ter os amigos, a gente pode construir isso, pode ser até tema, né? Tive a ideia aqui da gente fazer depois um episódio só sobre a questão de network, né? Eu já fiz curso sobre isso aí, então eu também sei algumas técnicas que eu posso passar para vocês. Mas se de repente você quer ter algum resultado, mas você não tem um amigo próximo, uma maneira da gente modelar a pessoa, uma maneira da gente conviver, de ter mentores, é por meio dos livros, né? Porque quando a gente fala ter mentores, aprender com as outras pessoas, não quer dizer que você precisa ter um contato íntimo próximo. Você pode estar justamente consumindo conteúdos e informações dessas pessoas, seja por vídeo, seja curso. Uma das maneiras mais simples que eu vejo e mais baratas são as questões dos livros, né? Então, se perguntar para todos vocês, tenho certeza que ninguém vai falar assim que ler livro é ruim, né? É um consenso que ler livros é uma coisa boa. E todo mundo sabe, então, que tem que ler livros. Agora, por que grande parte das pessoas não leem? Né? Porque se você fizer uma pergunta, grande parte dos brasileiros vai ler o quê? 1, 2 livros por ano no máximo, né? Por que as pessoas sabem que precisa ler e não leem? Porque você saber o que precisa ser feito exige conhecimento cognitivo, né? Inteligência intelectual. Agora, você fazer o que precisa ser feito, isso exige inteligência emocional. Então vou repetir aqui, saber o que precisa ser feito, inteligência cognitiva. Fazer o que precisa ser feito, inteligência emocional. A gente é campeão de dar desculpas pra gente. E às vezes a gente nem olha mais profundo para ver o que essa desculpa está mascarando, o que a gente está fugindo, né? Então, ler livro todo mundo sabe, a gente precisa colocar um plano em ação para a gente realmente começar, né? Então, ano passado, eu me coloquei uma meta que no começo eu achava que era realmente impossível, né? Que era ler um livro por semana, que eram 52 livros, e eu finalizei o ano lendo 56 livros, né? Então, mais do que um por semana. Para mim foi uma experiência muito boa, porque me gerou mais autoconfiança que eu consigo realmente concretizar os meus projetos, né? Outra coisa, eu vi que é possível, eu criei um hábito de rotina de leitura muito mais intenso, eu até comentei em outros episódios que esse ano, mesmo sem ter essa meta, eu estou já num ritmo de leitura mais eficiente do que os outros anos, eu sempre fui um cara que li bem. E detalhe, quantas informações diferentes eu não consegui agregar, inclusive, que são todas as informações que eu carrego comigo, né, de repertório, para, por exemplo, passar aqui para vocês. Então, o que a gente tem que parar para ver? Aqui o nome do podcast, do canal do YouTube, é Acima da Média. A média, a gente não está falando da média dos outros, a gente está falando da nossa média mesmo, está sempre um pouco melhor. Então, por exemplo, quantos livros você leu no ano passado? Se você não leu nenhum livro no ano passado, se esse ano você lê 1, 2 livros, você está acima da média. Se ano passado você leu 6 e esse ano você lê 12, você está acima da média, né? Então, faça essa reflexão assim, quantos livros que eu li ano passado? E detalhe, quantos que eu posso ler esse ano para estar acima da média? Se eu subir um livro que seja, ou uma página que seja mais que o ano passado, a gente já chega nesse resultado, né? Uma métrica bem interessante que eu acho é de ler um livro por mês, porque é uma coisa que não sobrecarrega ninguém, você consegue ver diferentes temas, né, e você consegue ter uma quantidade muito boa, né? Obviamente que a pessoa vai individualizar, a pessoa que não tem hábito de leitura nem nada, de repente ler os 12 seja uma coisa mais difícil, né? E por que eu tive a ideia dessa questão desse episódio? Porque justamente quando eu postei ano passado que eu li 56 livros, eu recebi vários directs, até de pessoas que não interagiam comigo, pedindo dicas justamente de leitura. Como que fazia para ler, porque queria ler e eu tinha colocado bem no final do ano, então assim, as pessoas sempre colocam metas do ano e às vezes acabam não cumprindo. E aí eu fui passando algumas dicas nesse sentido, né? E aí são as mesmas coisas que eu vou passar aqui agora para vocês verem dentro da meta de leitura de vocês o que vocês vão colocar. Que é um jeito da gente estar numa ambiente, a gente ter repertório e detalhe. A gente ainda vai usar
o conhecimento desses livros depois, quando eu for falar sobre networking, para daí sim a gente conseguir se associar a pessoas ali que tem os resultados que a gente quer ter, que é o que a gente também falou, né? Para aumentar a nossa esfera de influência, aumentar a quantidade dos nossos amigos e estratégias, que é essa rede de networking. Então, quando a gente fala da questão da leitura, a gente tem que lembrar daquela questão lá no começo dos primeiros episódios da meta SMART, né? Então, eu tenho que colocar um prazo, ela tem que ser específica, tem que ser mensurável. Então, eu vou trabalhar aqui com a questão de 12 livros no ano, mas, obviamente, que a pessoa pode personalizar porque achar melhor, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar 12 livros no ano, um por mês, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa meta em um tamanho bem pequeno. E eu consigo acompanhar. Por exemplo, se eu estou no segundo mês e eu não li ainda o primeiro livro todo, no outro eu vou ter que compensar para conseguir atingir a meta. Então a gente vai pegar o livro. Esses 12 não podem ser do mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou pegar 12 livros de empreendedorismo. Primeiro porque a gente tem que se desenvolver em diferentes áreas da nossa vida, e não somente em uma. Porque se você focar muito em uma, você vai estar sendo míope em outra, né? Isso vai te fazer falta. Então a gente tem que mesclar os assuntos, né? Então não colocar os mesmos na sequência. Outra coisa, pegar livros também, os primeiros livros é uma estratégia, para quem não tem o hábito de leitura, pegar os primeiros livros de leitura fácil, mais rápida, pegar livros menores mesmo, com escrita otimizada. Por exemplo, ó, se a pessoa pega um livro igual esse aqui, ó, que é o livro Antifrágil. Primeiro, ó, ele é um livro bem espesso, nada contra ser espesso, porque sempre tem conteúdo vale, né, isso. A leitura dele aqui, ó, bem concisa, né? E ele é um livro que ele tem uma certa prolixidade, porque o autor ele é muito detalhista. Eu acho, sinceramente, que ele poderia reduzir demais o tamanho desse livro para entregar a mesma mensagem. A crítica que eu faço, apesar que é um best-seller, né? Mas para quem está começando, a pessoa, se ela começa com um livro desse e de repente ela começa a se travar no meio da leitura, ela não evolui. Aí ela fica desmotivada e ela para, igual ela tentou fazer outras vezes. Então, será que não vale a pena pegar um livro mais fino, mais tranquilo de ser lido e a gente mesclando? Porque isso é uma coisa que eu fazia. Por exemplo, para ler os 56 livros, tiveram meses, deixa eu pegar aqui, ó, que eu pegava os livros maiores, que naturalmente eu levava mais de uma semana para ler. E para compensar depois, eu pegava livros de outro assunto. Então, por exemplo, teve um de empreendedorismo do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer, é um livro mais robusto. É um livro sobre empreendedorismo. Na sequência, eu li esses 2 livros aqui sobre psicologia analítica. Ó, livros que têm uma leitura difícil, porque é um linguajar específico da psicologia analítica, mas ao mesmo tempo livros pequenos. Então isso me dando gás, porque eu conseguia render, né? E aí quando a gente pensa na meta, então, por exemplo, 12 livros, a gente tem que pensar assim, 12 é a meta, é o mínimo que eu tenho que alcançar. Eu tenho uma super meta, né? E eu tenho um milagre. Então, por exemplo, 12 livros é a meta. A super meta é ler, por exemplo, 14, 16. E o milagre seria ler 20. É importante a gente ter isso, porque daí a nossa meta vai ser sempre piso e não teto. A gente vai partir dela. Por quê? Porque de repente você vai ver que você consegue ler um pouco a mais. Aí você vai ganhando crédito. Por exemplo, você está lá no 5º mês e já leu 7 livros. Você vai até se cobrar menos detalhes. Você já criou o hábito. Lembra a quantidade de dias que tem que ter para criar o hábito? A gente já falou no episódio, acho que foi o episódio 4, aqui. Então, mesclar os assuntos é importante. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo por mês, então, por exemplo, vamos pegar esse livro aqui do Thiago Brunet. Se eu vou ler ele no mês, então eu estou olhando aqui, ele tem só 192 páginas. Eu vou fazer uma divisão, né, pela quantidade de dias úteis. Mas, Lucas, por que pelos dias úteis? Porque daí você sempre vai ter crédito por final de semana. Então, por exemplo, ele tem aqui 192, vamos arredondar para 200 páginas e vão ser 20 dias úteis. O que quer dizer? Que eu preciso ler 10 páginas por dia para ler esse livro em um mês. 10 páginas por dia vai durar, dependendo do livro, mas pode levar de 10 a 20 minutos. Quem que não tem 10 a 20 minutos por dia para ler um livro? Ah, eu não tenho tempo. Lembra, não ter tempo é desculpa. Porque eu tenho certeza que na mídia social, no WhatsApp, que seja, a gente gasta mais tempo que isso aí. Se você for olhar nas configurações do seu celular, lá tem o tempo de uso dos aplicativos. Pode ter certeza que todo dia, rotineiramente, você está gastando um tempo lá que podia estar sendo mais bem investido, né? Não estou falando que acessar as mídias é ruim, tem seus benefícios também, mas eu percebo que de maneira geral a gente gasta mais tempo. Eu mesmo esse ano que coloquei no celular limitador de tempo de utilização. E ele fica aparecendo a mensagem para me relembrar o tempo todo, né?
Então, veja, ler apenas 10 páginas por dia a gente consegue manter essa meta de leitura, considerando só os dias úteis. Por que considerar os dias úteis? É o princípio da prudência administrativa, que é você considerar as saídas mais altas e as entradas mais baixas. O que quer dizer? Eu vou considerar os dias úteis. Por quê? Porque no final de semana, geralmente, são os dias que a gente mais tem tempo para ler. Então, se de repente um que outro dia da semana eu falhar, eu tenho sobra, eu tenho gordura no final de semana para pôr as metas de leitura em dia. E detalhe, tinha muitas vezes mesmo que eu conseguia pegar um livro e ler no final de semana. Ah, Lucas, mas um livro em 2 dias? Quem é que nunca maratonou uma série? Não parou lá e parou para ver 6, 8, 12 horas de episódios seguidos no final de semana, no feriado. Pois é, o tempo que você leva para ler um livro. Tem livro que 4 horas está acabada a leitura do livro. Então a gente consegue maturar, uma questão de escolhas, né? Que lá não falta tempo, não falta dinheiro, na verdade tudo é uma questão de prioridade, tá? Então a gente conseguindo reduzir, a gente já consegue ler. Outra coisa que precisa ter para leitura, fazer o hábito dos 10 minutos e você precisa estar com os livros à mão. Porque muitas vezes acontece isso, ixi, tô com tempo agora, mas tô sem o livro. Então eu sempre ando, né, o ano passado inteiro todo, e agora também eu sempre ando com 2 livros na mochila. Porque qualquer período de tempo que eu tiver, eu tô lendo livro. Então vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, hoje mesmo eu termino de gravar aqui e tal, e eu vou na igreja. E às vezes a Poliana leva um pouco mais de tempo que eu para arrumar. Ao invés de eu ficar brigando com ela, de eu ficar pressionando ela para ir rápido, a gente tá atrasado, o que eu faço? Eu paro lá e vou ler meu livro. Quando eu vejo, 10, 15 minutos eu já bati a meta diária. Eu tô entre um paciente e outro e de repente o paciente atrasou, ou eu terminei antes do procedimento, sobrou uma lacuna de espaço de tempo. Eu tô lendo. Antes de dormir, sempre, eu leio. Geralmente é quando eu leio a menor quantidade de páginas, né? Mas eu sempre tô lá, eu vou deitar com o livro na mão, porque eu não tô utilizando a tela do celular, então eu já estou fazendo ali a profilaxia do sono, né, que é você não tá com telas e tal, já ajuda a leitura do livro físico, ela te ajuda a dar uma embaladinha no sono, e eu leio ali mais 5, 6 páginas, tá ótimo. Por quê? Porque quando eu somo fazendo isso todos os dias, eu consigo ter a consistência. Então eu vejo que a leitura do livro com consistência, as páginas, é mais importante do que você sentar e ler muito de uma vez, né? Então, pensar quais momentos do dia que eu consigo utilizar para fazer a leitura. A gente vai ver que tem vários momentos improdutivos. Se foi no médico, você está lá na fila esperando, tá lendo. Eu chego num lugar, numa cafeteria, para encontrar alguém, a pessoa ainda está chegando. Ao invés de eu ficar ansioso, eu vou lá e leio o livro. Então, ele me ajuda, inclusive, a sentir que o meu tempo está sendo mais produtivo e reduzir naturalmente a minha ansiedade. Só que para isso, eu preciso estar com ele à disposição. Eu tenho que estar com ele em mãos. Então, se você planejou que você, no seu caso, você vai ler os 12 livros, você já vai adquirir os 12 livros, tá? Por quê? Para que você já tenha eles em mão, que foi um problema que eu encontrei. Às vezes eu terminava de ler o livro e falava assim, tem que comprar o próximo. Aí você sai para casa para ir na livraria, ou você pede na internet até que ele chega, você perdeu tempo nisso. Então o ideal é pegar e já fazer a compra de todos os livros. E a gente tem uma seleção de quais livros você vai escolher. Então o mais importante é você pensar assim, quais áreas da minha vida eu quero me desenvolver? Certo? Então todo mundo, eu quero me desenvolver na parte educação financeira, comunicação, autoconhecimento, espiritualidade, tem vários, cada um vai ver a sua demanda. A gente vai pesquisar quais que são os livros mais vendidos e os mais antigos. Por que isso? Pensa assim comigo. Quem que já se provou no tempo? É um livro que está publicado há 50 anos, sendo reeditado, né, e relançado, ou um livro que foi lançado esse ano? Grande chance do livro que está há 50 anos no mercado ser melhor do que esse livro que está sendo lançado agora. Por quê? Porque ele já se provou pelo tempo, né? Ele não é só uma coisa de momento. E outra coisa, um livro que já foi publicado há mais tempo, ele tem uma perenidade ali, ele tem um conceito dele que é mais blindado quanto às alterações de flutuação que a gente tem culturais do tempo mesmo. Que às vezes você tem um cenário, por exemplo, vamos falar de mundo de finanças? Você pega um livro lá que está há 30, 40 anos aí publicado sobre finanças. Ele vai falar sobre criptomoeda? Não vai. Só que ele vai falar de princípios financeiros que aí você pode absorver e aplicar para a questão de criptomoedas. Então a gente sempre tem que pensar assim, quais são os livros clássicos, né? Então, por exemplo, se a pessoa falar para mim que é a questão de... Não vou conseguir pegar aqui agora. Financeiro, né? Que é desenvolver a parte financeira. Então,
Pai Rico, Pai Pobre e Segredos da Mente Milionária e Quem Pensa Enriquece. São 3 livros fantásticos sobre conhecimento financeiro, não de investimento em si, mas sim de mindset, né, por trás. Que é aquilo, se a pessoa internamente ela não está preparada para isso, não adianta ela entender qual investimento, se é CDB, se é bolsa, se for o que for, se é criptomoeda, né? E aí lembra que a gente tem que mesclar. Então, por exemplo, a pessoa, eu tenho um negócio, eu quero melhorar, eu quero abrir meu negócio. Então, pegar alguns livros de empreendedor. A pessoa fala assim, eu quero desenvolver a parte espiritual, pegar algum livro que fala disso, né? Eu preciso melhorar a questão de liderança, pegar um livro de liderança. Então, sempre tem coisa. Eu quero melhorar no tênis, tem livro para tênis, né? Então, eu mesmo vi 2 livros já esse ano, que eu vou adquirir para ler no 2º semestre, que é The Inner Work of Tennis, que é o jogo interno do tênis, que é a questão de mindset, né, que um tenista famoso aí escreveu, e outro que é a sua parte técnicas mesmo, né? Então, veja, ele tem livro o que você quiser. Aí, o importante é o quê? Mesclar eles e você já comprar todos eles. Então, a meta foi 12, a gente já vai comprar os 12. Nesse período, eu tô com crédito, eu tô com a leitura adiantada e surgiu algum livro adicional, eu vou lá e compro ele, né? Se for alguma coisa interessante. Outra coisa importante é o seguinte, se a gente está lendo motivado pelo assunto que a gente quer melhorar, a gente tem um objetivo maior e aí a gente fica mais motivado para estar lendo esse livro. Mas vai acontecer de repente um livro que você está lendo, você lê e de repente você não gostar dele. A gente não pode ficar preso ao livro. Porque se você ficar preso a ele, você não evolui, você vai perdendo seu tempo e você desmotiva. Se você lê o livro, daqui 1 semana, 2 semanas, você vai pegar para ler de novo, você perdeu a linha de raciocínio. Mesmo que o livro tivesse bom, que aconteceu isso já comigo, mesmo que o livro tivesse bom, você vai ler ele depois, você perde o fio da meada, ele já não é tão interessante, a leitura já não vai tanto, então lembra, colocar consistência para ler todo dia. Então, por exemplo, esse ano mesmo, eu comprei 7 livros que falam sobre um tema específico que eu estou fazendo uma pesquisa, né? Que é sobre a questão de posicionamento, colocar limites, dizer não, né? Então, por exemplo, tem um que eu estou lendo agora que é Limites, estou achando muito bom o livro. Aí eu fui ler esse aqui antes, Conversas Corajosas. O que acontece? Eu não li todo o livro aqui, eu li metade, parei na metade. Abandonei ele, porque parte dos conceitos que estavam nele, tem um outro livro de referência já aprovado pelo tempo que eu li, que eu achei que me dava maiores fundamentações, que é esse aqui, Comunicação Não Violenta, que é um livro fantástico aí, né, sobre ter uma comunicação eficaz. Olhando a capa, assim, o título é um livro que eu não compraria, mas eu recebi várias recomendações dele, vi ele sendo citado por vários livros, aí fiquei curioso, e é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. Realmente, a gente não sabe se comunicar, né? Depois eu vou fazer um episódio só sobre esse livro. E aí eu falei o seguinte, esse livro não está me adicionando, estou perdendo tempo, eu estou vendo que está moroso para chegar na conclusão que eu preciso. Não estou falando que o livro é ruim, mas porque eu estava buscando, o livro não estava me entregando tudo aquilo. E o que a gente tem que pensar assim, quanto que custa um livro? Então vamos lá, o livro custa R$40. Se eu li metade do livro e o livro me deu um insight poderoso, ele já se pagou. Por isso que eu falo que livro é um método de você ter ambiência, você mudar o seu mindset, você ter informações muito barato mesmo. E quantos insights a gente tem no livro? Lembrando que a diferença entre você saber ou não é você aplicar, né? Lembra da obesidade mental, não adianta nada eu ler o livro se eu não aplico isso logo na sequência, tá? Então, tá lendo o livro, você perdeu o interesse, você tá achando que tá mais moroso, veja os capítulos para frente se não tem alguma coisa que você pode, pelo título do capítulo, ler. Não tiver, pula e vai pro próximo. Se depois você sentir necessidade, você volta. Tem livros que aconteceu isso comigo. Eu larguei eles, no segundo momento eu passei por uma questão na minha vida que eu falei, cara, eu preciso daquele livro que lá eu vi que tinha tal insight. Eu voltei e terminei de ler o livro. Então, assim, não ficar preso que eu preciso terminar de ler o livro, senão não conta. Não. O objetivo final disso, de você ler os 12 livros, é você absorver conhecimento e não a leitura do livro. Então, se eu li 12 livros e peguei 12 conhecimentos que eu botei em prática, tá ótimo. Você tá já muito melhor que ontem. Você já está acima da sua média, né? Outra coisa, a gente tem os modelos físicos que eu gosto muito, que eu vou anotando, né? Mas tem o Kindle também, que eu também tenho, né? Aí o que acontece? O Kindle é muito prático, fácil de você levar, versão digital você paga mais barato nos livros, né? E por exemplo, eu mesmo, um exemplo aqui, você deixa na mochila fácil, a bateria dura muito, você coloca em qualquer bolso.
quando eu fui no stand de tiro que a gente tem que todo ano, né, fazer uma prova de proficiência de tiro lá no exército. No stand de tiro, você fica numa fila lá, demora um monte, demora uns 30, 40 minutos até você ser chamado. O que eu fiquei fazendo? Fiquei lendo livro, eu pegava o Kindle e ia lendo. Porque lá eu não tava com mochila para poder levar um livro mesmo e tudo, então assim, o Kindle é bem prático, né? Eu, particularmente, prefiro o livro físico, né? Por algumas questões minhas, mas o Kindle é muito bom. Então, também é uma maneira de vocês verem isso. E outra coisa é o seguinte, Lucas, eu não consigo mesmo ler o livro, eu não me programei, eu não tenho nem o Kindle, e aí eu quero saber qual desculpa mais que você vai dar, tá? Porque nós vamos quebrar todas as muletas aqui para ver se vamos botar em prática ou não isso aí, né? Então, por exemplo, eu não posso ler, então escuta, vê um audiolivro. Se você colocar no YouTube esses principais best-sellers, você vai ter o audiolivro dele lá gratuito. Então você tem no Spotify, você encontra os principais livros, e no YouTube. Aí você vai falar assim, mas aí que horas que eu vou colocar? No trânsito. O trânsito, que é um tempo ali que estaria perdido, que você está se deslocando. Quem que não gasta pelo menos 10 minutos? A gente já falou isso também. Quem que não gasta 10 minutos no trânsito? Você vai fazer uma viagenzinha que for. Então, por exemplo, eu quando ia para o Paraná, eu pegava Chapecó e ia até Beltrão, era 3 horas. 3 horas indo, 3 horas voltando, deu 6 horas, é um livro. Eu ir para Goiânia e voltar, 3 horas indo, 3 horas voltando, é um livro. Então veja, se você não quer ler, se por algum motivo você não pode, você pode ouvir o livro. Lucas, não quero ouvir o livro, eu achei chato, não gostei da voz da mulher, estou dando outras desculpas. Vai lá e pega o resumo do livro. Se você não quer fazer o compromisso então de ler lá os 12 livros no ano, pega pelo menos o resumo. Por quê? Porque o resumo alguém já pegou lá, mastigou e está te dando papinha na boca. O grau de absorção vai ser o mesmo? Não. Quando você vê um audiolivro, o grau de absorção não é o mesmo de você estar lendo ele, né? Mesma coisa do resumo, mas é melhor do que nada. Tanto que uma coisa que eu já fiz foi mesclar essas diferentes metodologias. Então, por exemplo, eu já ouvi o audiolivro, né? Por exemplo, comunicação não violenta mesmo. Eu ouvi o audiolivro e depois eu li o livro. Porque quando eu for ler o livro, tem coisas ali que eu já incorporei na minha mente, quando eu for ler ele, vai estar diferente, eu vou conseguir absorver mais. Porque toda vez que a gente lê um livro novamente, o livro não mudou, mas a gente mudou. Então é importantíssimo também, ao longo dos anos, a gente colocar algumas rotinas de releitura. Por exemplo, esse livro, Comunicação Não Violenta. Ele é um livro que facilmente todo mundo tinha que ler umas 3 vezes, porque ele é denso, ele é rico de detalhes. Eu percebo que a gente não tem informação nenhuma sobre a questão de comunicação. Então ele dá muita dica, muito insight, é difícil colocar tudo em prática. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr em prática o que está mais fácil, o que está mais tangível agora para a gente. Num segundo momento, aquilo ali já foi incorporado. E aí a gente já não presta atenção nisso, mas vê uma coisa que você não via antes. Já não aconteceu com você está lendo e você fala assim, cara, mas eu já li esse texto, eu nunca parei para prestar atenção que aqui estava escrito tal coisa. Então eu já venho relendo alguns livros aí 2, 3, até 4 vezes, e eu vejo que cada vez que você lê o livro é uma coisa diferente. Então, pessoal, o que é a tarefa aí, só para a gente consolidar aqui, né? A atividade nossa vai ser você pegar quantos livros você leu no ano passado e colocar mais um livro, essa vai ser a sua meta, igual qualquer empresa, né? Ela pega o resultado do ano passado para subir a meta, então tem que ter um referencial. Você vai colocar então a meta mais um livro, a super meta, uma quantidade a mais de livros, e o milagre, que é aquele que você acha que você não daria conta de fazer, ele tem que estar lá. Você vai procurar um milagre, porque tem certeza que pelo menos a meta você vai bater. Você vai ver quais assuntos e áreas você quer desenvolver, vai pesquisar, né, na internet. Se você escrever lá assim, melhor livro sobre educação financeira, melhor livro sobre finanças, vai ter vários sites lá, assim, os 10 principais livros, os 15 principais livros. Olha a data de publicação deles. Vai te ajudar a ver a consolidação do tempo. Já compra todos esses livros. Chegou os livros, mescla um livro mais fino com um livro mais espesso, coloca os que parecem mais fáceis no começo e faz a meta de leitura diária e coloca na sua agenda aí para você colocar. Lembra que é o seguinte, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas mudam o mundo. Boa semana para vocês, hein?